Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus. Tivemos um pequeno problema aqui com a nossa internet hoje, e aí nosso culto atrasou em 1 hora o seu início. Eu quero convidar você que está em casa nessa hora a se colocar com o coração tranquilo, calma sua alma, sua mente. Vamos orar ao Senhor? Senhor, muito obrigado por esta noite, muito obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder juntos estudarmos a Tua Palavra. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, vem tomar a direção deste culto em Tuas mãos, toma em Tuas mãos tudo o que aqui vamos estar fazendo. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, não permita, Senhor, que nada venha atrapalhar a nossa celebração a Ti. Ó Deus, toma em Tuas mãos, Senhor Deus, a parte da tecnologia, toma em Tuas mãos, Senhor Deus, as nossas vidas. Ó Deus, que tudo aconteça para a Tua glória, honra e louvor, Pai. Toma-nos em Tuas mãos, Deus. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero chamar o Ministério do Louvor, vai estar entoando uma canção ao Senhor, em seguida nós já estaremos ministrando a palavra. Amém, irmãos, paz do Senhor, uma boa noite. Vamos exaltar o nome do Senhor nesta noite. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Amém? Vamos tornar de pé, mesmo aí de casa. Levanta desse sofá, levanta dessa cadeira. Vamos adorar ao Senhor todos juntos. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Diga: Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia. Amém? O Rei é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesta hora. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, do verso 8 ao verso 23.
vamos estar meditando nesta noite no tema a suficiência de Cristo. Colossenses 2, do 8 ao 23. A palavra do Senhor, ela diz assim, Colossenses capítulo 8, do versículo 2 ao versículo 23, nosso tema é a suficiência de Cristo. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade, nele também fostes circuncidados, não por intermédios de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, nem dia de festa ou lua nova, ou sábado, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se estivesses no mundo, vos sujeitais à ordenança, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Quero te convidar a baixar a cabeça mais uma vez em casa, a sossegar a sua mente, o seu coração, e orar ao Senhor conosco mais uma vez, por favor. Senhor, muito obrigado, mais uma vez, Pai. Porque agora o Senhor nos apresenta a Tua palavra. Pai, nós te damos graça porque o Senhor já falou aos nossos corações, dizendo que Tu és o Rei exaltado do céu. Aleluia. Agora, Senhor, nós pedimos que essa palavra venha falar as nossas vidas de forma poderosa, gloriosa, de maneira que Teu nome, Pai, venha a ser engrandecido. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A cidade de Colossos era uma cidade decadente. Havia sido uma cidade gloriosa no passado. Nos dias do apóstolo Paulo, era uma cidade decadente, pobre. E ali havia uma igreja cristã plantada por um homem chamado Epáfras, provavelmente discípulo do apóstolo Paulo, e esta igreja muito provavelmente foi plantada a partir da igreja de Éfeso. Isso são opiniões dadas por alguns estudiosos acerca da fundação da igreja de Colossos. Mas era uma igreja também pobre, assim como a cidade era uma cidade pobre. Mas veja o que Paulo diz acerca desta igreja. Observem. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer que esta igreja é uma igreja que tinha uma fé firme em Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 4, a palavra diz assim, versículo 3 e 4, a palavra diz, damos graças, sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós,
desde que o vimos da vossa fé em Jesus Cristo. Então era uma igreja que era firme nessa fé no Senhor Jesus. Paulo vai dizer ainda que essa era uma igreja que tinha amor por todos os santos. Ainda que no versículo 4, Paulo diz, e do amor que tendes por todos os santos. Em terceiro lugar, Paulo vai dizer que esta era uma igreja que estava crescendo na graça, crescendo no conhecimento, crescendo no evangelho. Colossenses capítulo 1, versículo 6, a palavra nos diz assim, que chegou até nós, como também, ele está falando do evangelho aqui, tá? Vamos ler o 5 para que vocês possam ter essa noção. O 5 vai dizer, por causa da esperança que vos está preservada no céu, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal como acontece entre vós. Ou seja, era uma igreja que estava crescendo no evangelho, o evangelho crescia na igreja, o evangelho estava avançando ali, essa igreja estava alcançando vitórias, apesar de ser uma igreja pobre. Paulo vai dizer ainda que era uma igreja que amava no Espírito. Versículo 8 de Colossenses capítulo 1 diz, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Vale para nós aqui alguns questionamentos importantes aqui, amados. O primeiro questionamento aqui é, o que faz a diferença não é o lugar, mas a igreja. Não importa o local onde a igreja está plantada. O importante é que a igreja seja uma igreja de fé, seja uma igreja que ame, seja uma igreja que cresça no evangelho e seja uma igreja que ame espiritualmente. Segundo, não importa o poder aquisitivo da igreja. Se a igreja é rica, se a igreja tem no hall de membros pessoas importantes, gente influente, não importa. O importante é que essa igreja tenha fé em Jesus Cristo, que essa igreja ame todos os santos, que esta igreja cresça no evangelho, que essa igreja ame no Espírito. Também aqui, o que Paulo mostra para nós é que uma igreja elogiosa, uma igreja que cresce na graça, uma igreja que cresce na fé, não necessariamente, meus amados e queridos irmãos, é uma igreja que tem fama, que tem nome, que tem mídia, que tem agenda. Ela precisa crescer no evangelho, precisa ter fé em Cristo, precisa amar todos os santos e amar no Espírito. Mas esse belo jardim, que era a igreja de Colossos, e era uma bela igreja, era uma igreja muito abençoada, ela estava sofrendo ataques. Mas não eram ataques de dentro da igreja, essas heresias aqui não estavam dentro, estavam fora da igreja. Mas essas heresias atacavam a igreja, e por ser uma igreja pobre, uma igreja de gente simples, essa igreja, ela sofria com esses ataques. É o que nós chamamos de as heresias de Colossos, que atacavam a igreja ali. E para você ter uma noção, meus amados, todas as cartas do Novo Testamento foram escritas antes dos evangelhos. Não sei se os irmãos tinham esse conhecimento, mas dos 4 evangelhos, o primeiro a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Mas mesmo o evangelho de Marcos foi escrito depois da maioria das cartas, pelo menos a maioria delas. Por exemplo, existe uma dúvida se a carta aos Tessalonicenses ou a carta aos Gálatas foram escritas primeiro. Qual dessas 3 cartas foram escritas primeiro? Se as 2 de Tessalônicas ou a carta de Gálatas, mas a verdade é que as cartas apostólicas foram escritas antes do Evangelho. E aqui, a gente também entende um outro ponto. Todas as cartas escritas pelos apóstolos tinham como objetivo corrigir problemas das igrejas. E via de regra, aliás, a regra era problemas doutrinários. Corinto era uma igreja que tinha problemas de todas as naturezas, desde doutrinário ao problema de relacionamento. A igreja mais grave do Novo Testamento é a igreja de Gálatas, que realmente já havia abandonado a fé em Cristo, estava se voltando para o judaísmo. Mas todas as cartas do Novo Testamento, e são 21 cartas, 21 livros doutrinários, são escritos com o objetivo de combater algum tipo de falso ensino. Então, olhando para essa realidade do Novo Testamento, nós não podemos, de forma alguma, deixar de falar que qualquer ensino aquém disto, ou além disto, não pode ser aceito pela igreja, precisa ser repelido pela igreja, e é função da liderança da igreja ensinar isso. E Paulo aqui vai tratar
dentro dessa carta acerca dessas heresias que haviam na cidade de Colossos e que atacava a igreja de fora para dentro. A igreja era uma igreja que, lendo o primeiro capítulo, era uma igreja boa. A primeira heresia que Paulo vai dizer aqui, que a igreja atacava, era as heresias da religião de mistério, lá de Colossos. Ou era uma espécie de gnosticismo embrionário, ou um gnosticismo primitivo, ainda muito incipiente, mas era conhecida como religião de mistérios. E aqui o apóstolo Paulo, ele deixa para nós aqui algumas dicas acerca do que essa religião dizia, o que eles eram. Colossenses capítulo 2, verso 4, Paulo vai dizer assim: assim digo, que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Parece que era uma religião de muita falácia, de muita instrução. Tinha teologia deles, tinha filosofia deles. Colossenses capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme tradição dos homens, conforme rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O pensamento da religião de mistérios era o seguinte: nós temos a plenitude da espiritualidade. E para você chegar a essa plenitude da espiritualidade, você precisa ser iniciado nessa religião de mistérios. Só consegue alcançar essa plenitude alguns iluminados. Por isso que você precisa fazer parte da religião de mistérios. O que essa gente ensinava em Colossos e que tentava atingir a igreja com isso, era que eles tiveram algum tipo de revelação que o Senhor não deu aos apóstolos. Isso é sério. Entender ou inventar uma doutrina para a igreja, além daquilo que os apóstolos ensinaram. E essa era a ideia da religião de mistérios. E como Paulo responde a esses ensinamentos? Como que Paulo orienta a igreja diante disto? Em primeiro lugar, Paulo vai dizer aqui que essa seita é uma falácia, 2:4, que é uma vã filosofia, tradição dos homens, rudimento do mundo. A expressão rudimento do mundo, nós vamos ver lá no finalzinho, no capítulo, versículo 20, qual o significado dessa expressão aqui, rudimento do mundo. Ele vai dizer ainda que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia! Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo completa tudo, Cristo enche tudo, Cristo é o propósito de tudo, Cristo já cumpriu, já consumou todas as coisas, Jesus é. Esta é a definição de Paulo aqui. O crente não tem que ser iniciado em nada, o crente não tem que ser iluminado por nada, o crente não precisa buscar nada além de Cristo, nada fora de Cristo e nada que fique aquém de Cristo. Cristo tem toda a plenitude. E é importante que você compreenda nesta noite que não existe doutrina nova. A doutrina do Evangelho, ela tem pelo menos 2000 anos. A doutrina do Evangelho, ela não foi criada quando você um dia se decidiu por Jesus, meu irmão. Quando você veio para a igreja, já tem 2000 anos de história. Eu estou colocando isso aqui para os irmãos, porque todas as seitas e heresias que hoje tem nome no Brasil, são do século XIX. É gente que inventou um arcabouço de doutrinas de teologia mirabolantes, a maioria delas ligadas exclusivamente ao Antigo Testamento, criadas no século XIX. É importante que se entenda isso aqui. E as heresias novas, teologia da prosperidade, teologia do coach, o movimento de batalha espiritual. Batalha espiritual existe, mas não como esses hereges da batalha espiritual ensinam. São doutrinas que foram inventadas depois de 2000 anos de história do cristianismo. E Paulo vai dizer aqui que Cristo tem toda a plenitude da divindade, que Ele é a cabeça de todo principado e potestade. É interessante porque em alguns contextos, principado e potestade se refere a anjos e também a demônios. O importante é que se entenda que todo o mundo espiritual está subordinado a Jesus. Todo mundo material está debaixo dos pés de Jesus. Todo mundo espiritual está subordinado a Cristo também. Ele é tudo. Aleluia. E Paulo vai dizer ainda aqui nesse capítulo 2, verso 1 e 2, que o mistério de Deus é Jesus. Vejam vocês, Atos
Colossenses capítulo 2, versículo 1 e 2. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por todos quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Então presta bem atenção, meu amado. Cristo é o mistério de Deus. Quando o próprio Senhor disse para Eva e para a serpente que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Está falando de Jesus. Cristo é o mistério de Deus, no livramento que Deus dá a 8 pessoas na arca nos dias do dilúvio. Cristo é o mistério de Deus, no chamado maravilhoso que o Senhor deu a Abraão. Cristo é o mistério de Deus no julgamento da Torre de Babel, no julgamento de Sodoma e Gomorra. Cristo é o mistério de Deus no chamado dos patriarcas. Cristo é o mistério de Deus em toda a lei. Cristo é o mistério de Deus na lei cerimonial. Toda a lei cerimonial aponta para Cristo. Cristo é o mistério de Deus na lei que nós chamamos o aspecto moral, ou dimensão moral na lei. Cristo é esse mistério, porque o homem não consegue cumprir aquilo. E sem ele, nós estaríamos perdidos. Então Cristo é esse mistério. Cristo é o mistério na Arca da Aliança. Cristo é o mistério do tabernáculo. Cristo é o mistério do Mar Vermelho se abrindo. Cristo é o mistério que acompanhou Israel no deserto. Cristo é o mistério. Então, meu irmão, o mistério, para você que é crente, já foi revelado, meu amado. Não tem mais mistério para você. Jesus é o mistério. Compreender o mistério de Deus, Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. A segunda heresia lá, que atacava a igreja de Colossos, de fora para dentro, era o legalismo, ou uma espécie de judaização, também aliada a essa religião de mistérios. A judaização do evangelho e essa questão legalista acompanhou o evangelho durante muito tempo, foi problema para a igreja. O judaísmo perseguiu o evangelho na espada e também com as suas doutrinas, tentando transformar o cristianismo numa seita judaica estranha, diferente. E vale ressaltar aqui alguns pontos que são importantes. Primeiro, é que a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, era formada exclusivamente por judeus. Então você vai ver ali aquele povo indo ao templo. Você vai observar que eles guardavam o sábado, por exemplo, mas eles eram judeus. Aquele povo era judeu. A partir do momento em que a igreja sai de Jerusalém e se espalha por Samaria, depois vai até Antioquia, a partir de Antioquia, meus amados irmãos, a partir do momento em que a igreja chega no mundo gentílico, essas concepções da tradição judaica não devem mais ser observadas, e é tão importante ver isso, porque quando a gente chega em Atos capítulo 15, a gente vê a briga do apóstolo Paulo ali com o colégio apostólico e toda a liderança da igreja de Jerusalém, porque alguns, eu vou usar a palavra malfazejos do evangelho da igreja de Jerusalém, estava indo pelas igrejas gentílicas pregando que o gentil deveria se tornar judeu para poder ser salvo. Isso é heresia. Então, é importante quando a gente lê o livro de Atos e vê assim, eles foram no templo na hora 9ª para orar. Está lá em Atos capítulo 3, a partir do verso 1. Claro, Pedro e João eram judeus e mantiveram essa disciplina da cultura judaica de orar no templo. Paulo chegava nas cidades, ele ia nas sinagogas por 2 motivos. Primeiro, porque ele era judeu, então ele ia na sinagoga. Segundo, porque era uma ordenança do Senhor que primeiro o evangelho fosse pregado a judeu. Chegava na sinagoga, Paulo tomava uns catiripapos e ia pregar para o gentil. Mas a judaização do evangelho, em qualquer aspecto, em qualquer dimensão, é heresia. Vejam vocês, Colossenses capítulo 2, estou com Atos na cabeça aqui hoje. Colossenses capítulo 2, versículo 11, a palavra diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, o qual igualmente fostes
ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que éreis mortos, estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Essa porção judaizante desse ataque à igreja de Colossos, meus amados irmãos, tinha pelo menos 4 aspectos. O primeiro era que os cristãos não oriundos do judaísmo deveriam se tornar judeus para serem salvos. Isso aconteceu também em Gálatas, isso aconteceu na maioria das igrejas. Paulo, escrevendo ao pastor Tito, ele diz que acautelai-vos dos falsos mestres, os cães da circuncisão, da falsa circuncisão. E aqui era exatamente esse ponto, por isso que Paulo diz aqui que nós fomos circuncidados em Cristo. Jesus é a nossa circuncisão, é um outro mistério. O mistério da circuncisão se cumpre em Jesus. Louvado seja Deus. E aí, o segundo aspecto dessa judaização do evangelho em Colossos é que era preciso guardar a dieta religiosa judaica. Você vê isso aqui no verso 16, quando diz assim, ó, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. De comida ou bebida. Terceiro aspecto era a observância rigorosa das leis cerimoniais do judaísmo. Vejam os irmãos aqui, Colossenses 2,16, na parte B, ou dia de festas ou lua nova. E por fim aqui, meus amados irmãos, a guarda do sábado como um requisito básico para a salvação. Eu quero começar aqui com o ensinamento de Paulo, indo na questão da circuncisão. Paulo vai dizer no versículo 11 que a nossa circuncisão é Cristo. E não é na carne, é no espírito. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, verso 28, Paulo vai dizer isso, que o verdadeiro israelita não é aquele que é circuncidado na carne, mas o que é circuncidado no espírito. Louvado seja Deus. Paulo vai dizer ainda que se nós morremos com Cristo, pela fé, com Cristo nós ressuscitamos. É importante isso aqui, porque Paulo vai dizer que, ele vai usar aqui o texto, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, fostes ressuscitados também com ele. Paulo está falando aqui com relação aos colossenses, está na segunda pessoa aqui. Vocês morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. Ele continua aqui ainda na terceira pessoa, no verso 13, e a vós outros que estáveis mortos nas transgressões, e por causa da incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Aqui Paulo muda. Ele usa a segunda palavra para falar de morte e ressurreição em Cristo, ele usa a segunda pessoa para falar que estavam mortos nas suas transgressões, mas quando Paulo vai falar de perdão de pecado, aí Paulo se inclui. Nós, os nossos pecados. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, e Ele é o perdão dos nossos pecados. Não é a guarda do sábado, não é a abstinência de determinados tipos de comida, não é a observância de determinadas cerimônias e festas, é Jesus, o perdão dos nossos pecados. E Paulo continua ainda, no versículo 14, ele diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. A partir desse ponto aqui, do versículo 13 até o 15, Paulo vai usar sempre as suas expressões na terceira pessoa. Ele diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Aleluia. É difícil entender que o mistério das festas judaicas era Jesus? É difícil compreender, meus amados irmãos, que o mistério da guarda do sábado, o descanso, é Jesus? É difícil compreender, meus amados e queridos irmãos, que não há nada na Bíblia Sagrada que possa se aplicar à igreja sem que se entenda que se cumpre em Cristo. Como é difícil isso, porque a gente vê hoje grupos atacando a igreja da mesma forma, da mesma maneira, usando
o mesmo raciocínio falazes, a mesma falácia, não é? mesma bobagem, a mesma bobagem. E Paulo continua aqui no verso 14, ele diz aqui, que era contra as ordenanças, dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Que ordenanças Paulo está falando aqui, meus amados? Que ordenanças? As ordenanças cerimoniais, meus amados. As ordenanças da lei do Antigo Testamento, que amarrava o homem de maneira tal. É isso que Paulo vai dizer no capítulo 4 da carta aos Efésios, que a Jerusalém do deserto, ou a Jerusalém de Israel em si, é a Jerusalém escrava, presa, amarrada. A igreja é a Jerusalém do céu, livre, santa, gloriosa, porque Jesus morreu por ela. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Paulo escreve assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E Paulo fecha essa defesa aqui, dizendo assim no versículo 15, diz que Jesus despojou os principados e potestades e expôs todos eles ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! Foi na cruz que ele venceu. Foi na cruz que Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. Foi na cruz que o nosso pecado foi julgado. Foi na cruz que Cristo fez a propiciação, a expiação e a redenção. Foi na cruz. Isso aqui é importante, porque tem uma seita herética no Brasil que diz o seguinte, que em 1944 Jesus saiu do lugar santo para o lugar santo dos santos para fazer essa expiação que ele não fez na cruz. Isso indica, se for pegar pela cabeça desses hereges, que o que Jesus fez na cruz não foi completo. Isso é heresia, irmão, isso é coisa do inferno. Como a gente pode crer nisso? Mas louvado seja Deus, porque o nosso Cristo pagou o preço na cruz, e esses mesmos hereges que dizem que Cristo, em 1844, ele saiu do lugar santo para o santo dos santos, são os mesmos que defendem que você tem que guardar o sábado para ser salvo. Percebe o tamanho da heresia? Percebe como isso é grave? Como isso é nojento? Isso é sem noção. Aí no verso 16, então, Paulo vai chegar aqui na questão do sábado, amados irmãos. Na verdade, o que a gente precisa compreender é que toda a lei cerimonial era apenas sombra. Paulo diz isso aqui no verso 17, Colossenses capítulo 2, verso 17, Paulo vai dizer assim, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Tem uma tradução melhor do que essa, que diz a realidade é Cristo. É a melhor tradução. O que é a ideia aqui de sombra? Isso vai aparecer também lá na carta aos Hebreus. Sombra. Sombra. Sombra é algo que apenas reflete uma verdade. Mas quando a verdade se revela, mas quando a verdade vem, a sombra não tem mais razão de existir, ou de ser observada, de ser olhada. Jesus veio, Jesus é a verdade. Por que olhar para a sombra, se a verdade já veio, se Cristo já morreu na cruz por nós, se já expiou o nosso pecado, se já operou a redenção na cruz, por que ficar preocupado com essas ordenanças, coisas de homens? É isso que Paulo diz aqui, são apenas sombras. Sombras. Mas tem um item importante que Paulo trata, né? Não é só a comida, a bebida, não é só as festas, tem o sábado aqui que é importante que se trabalhe com isso. Porque nós não temos tempo para dissecar essa questão do sábado, mas é importante que eu diga algumas coisas para vocês. É provável que se você for no Novo Testamento, você vai ver ali, várias vezes a igreja se reunindo no primeiro dia. O primeiro dia da semana é o domingo. Você vê isso em Atos, em várias passagens. Você vê isso em Corinto, quando Paulo fala da coleta de ofertas. Você vê isso em Apocalipse, quando Paulo tem a revelação do livro do Apocalipse. Mas é mais do que isso. A gente tem registros históricos de discípulos dos apóstolos mencionando que a igreja se reunia no primeiro dia da semana. Barnabé, um discípulo do apóstolo João, no ano 100, ele escreve acerca disso. Justino Marte, ano 150 depois de Cristo. E muitos outros, muito antes de Constantino.
O fato da igreja se reunir um domingo não é um culto ao Deus Sol, ou deuses pagãos, como certas seitas heréticas dizem. Não, irmãos, isso é mentira. Isso é mentira absurda. É preciso entender o seguinte: essas seitas nasceram no século XIX. Até o século XIX, ninguém questionava isso na igreja, não, amados. Mas eu quero que você compreenda algo importante. A igreja não pode transformar o domingo num sábado. Nós não podemos ser adventistas do domingo, como diz um teólogo famoso que eu acompanho pelas redes sociais. O crente é livre, meu amado. Tem uma música de uma banda pentecostal, e o refrão da música, você não vai achar essa música no YouTube, essa música é antiga. O refrão eles cantam Gálatas capítulo 5. O refrão é assim: Jesus é o meu descanso, é o meu sábado, é o meu Salvador e Senhor, aguardando a esperança da justiça que provém da fé. Que provém da fé. Mas o que Jesus nos ensinou acerca do sábado? Abra suas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 1, a palavra diz assim: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, e estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da propiciação, os quais não lhes eram lícito comer, nem ele, nem os que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aqui nós temos algumas questões a pontuar. A primeira é que quem viola o sábado aqui não é Jesus, são os discípulos. Jesus ele curou no sábado, fez milagre no sábado, fez algumas coisas no sábado, mas você fala assim: não, mas era Jesus. Mas aqui são os discípulos. É o primeiro ponto importante que se coloca aqui. O segundo é que Jesus vai usar Davi para confrontar os fariseus. Jesus usa duas expressões aqui, repete aqui, que era a maneira como ele confrontava os mestres judaicos. Jesus não está falando aqui com qualquer um, está falando com a elite teológica do judaísmo do primeiro século. E a expressão é: não lestes o que fez Davi? Davi era o rei perfeito, segundo o pensamento judeu. Um rei segundo o coração de Deus, e ele violou o sábado, junto com seus companheiros. E Jesus dizia assim para os mestres: vocês não leram? É lógico que eles leram. Era a forma de Cristo confrontar esses homens. Jesus sempre confronta os fariseus com essa expressão: você nunca leu? Você nunca viu? Você não entendeu? De novo ele vai repetir isso quando ele diz: e não lestes que no sábado o sacerdote viola o sábado e fica sem culpa no templo? Ele de novo vai dizer: você nunca leu isso na lei? Eram mestres, eram doutores da lei, era o suprassumo da teologia judaica da época. É lógico que eles sabiam, mas quem estava ali era a razão de ser da teologia judaica, a razão de ser da lei, a razão de ser dos profetas. Jesus, que é a razão de ser disso aqui. Então ele diz assim para aquele povo: eis que está aqui quem é maior do que o templo. Aleluia! Esse é o mistério. Ele é maior que a lei, ele é maior que o templo. E ele não vai dizer apenas que ele é maior que o sábado, ele diz assim: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Louvado seja Deus por nossa liberdade em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Aleluia. Gálatas, capítulo, o que Paulo vai dizer? Paulo fala disso em outras passagens, mas a melhor delas é Gálatas, capítulo 4, versículo 8. Gálatas 4, 8. O
que Paulo tenta apresentar sempre é que Jesus é suficiente. Gálatas 4:8, Paulo diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a Deus, que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? E aí ele vai dizer aqui: guardais dias, meses e anos, receio de vós que eu tenha trabalhado em vão. Receio de vós que eu tenha trabalhado em vão. Na nova aliança, meus amados irmãos, o descanso é Jesus. O sábado aponta para Cristo. O sábado era uma aliança do Sinai, tanto é que para Abraão não havia sábado. O sábado é um aspecto da lei do Sinai, mas a igreja não está debaixo da lei do Sinai. Qual é o problema aqui da questão do sábado? É quando a gente toma uma teologia do Antigo Testamento, aplica para a igreja sem passar pelo Novo Testamento, sem passar pela cruz. Então vejam, eu não posso usar nenhum texto do Antigo Testamento para a igreja sem primeiro que eu procure interpretar esse texto à luz da obra que Jesus já consumou na cruz do Calvário. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu vou pregar heresia. São exatamente essas heresias aqui que esse grupo prega, porque aplica para a igreja o Antigo Testamento sem levar em consideração o fato que Cristo já cumpriu tudo isso na cruz. E aqui a gente precisa pensar num ponto muito importante. O Antigo e o Novo Testamento formam uma unidade, amados, que se completam de uma forma absoluta, plena, maravilhosa. O Novo Testamento sem o Antigo, ele não faz sentido. Porque as doutrinas do Novo Testamento, elas encontram raízes no Novo Testamento e encontram raízes no Antigo. Como que eu vou falar de salvação pela graça se eu não falo que você é pecador? E a declaração de que o homem é pecador, e por que ele é pecador, e como se tornou pecador, está lá no Antigo Testamento. Mas o Antigo se cumpre no Novo. O contrário também é verdadeiro. O Antigo Testamento não faz sentido sem o Novo, ele está incompleto. Então, nenhuma doutrina do Antigo Testamento pode ser aplicada à igreja sem que eu leve em consideração o fato de que essas doutrinas se cumprem em Jesus Cristo. Jesus é o cumprimento disto, principalmente se a lei é um aspecto cerimonial. Agora, você pergunta para mim, mas o sábado não está nos 10 mandamentos? Opa, isso é importante. Eu cumpro o sábado e não cumpro os outros 9? Os 10 mandamentos, eles não são indivisíveis. Eles não são um pacote. Os 10 mandamentos têm o sábado como dimensão cerimonial. O sábado é cerimonial, não é moral. Você pode dividir toda a lei em apenas 2 itens ou 2 artigos, como você queira: amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Não fala de sábado. E quando você lê Atos capítulo 15, no concílio de Jerusalém, você não vê, os apóstolos falam que os gentios têm que se abster de comer comida sacrificada a ídolo e da imoralidade sexual, cita ali uma série de questões morais, mas ninguém menciona ali o sábado. O sábado não é para você, crente. Mas sabe por que não é para você? Porque para Deus, todos os dias, para quem tem Jesus, é sábado. Para Deus, todos os dias são dias de Deus. E para você, meu irmão, que já entrou no descanso por causa de Cristo, você está no Shabá, Jesus. Porque o sábado tinha essa dimensão escatológica, que apontava para esse descanso espiritual em Jesus Cristo. Eu não posso aplicar isso para a igreja sem Jesus. Sem Jesus. A terceira heresia que atacava a igreja de Colossos, por fora, de fora para dentro, era o misticismo. Colossenses capítulo 2, versículo 18 e 19, o texto diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfatuadas, sem motivo algum, em sua mente carnal.
não retendo a cabeça, do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus, Por que Paulo trata isso aqui? Porque a religião de mistério dizia receber revelações especiais. Revelações fora daquilo que os apóstolos haviam ensinado. Na visão deles, esses anjos, essas entidades, ou as visões que eles tinham do mundo sobrenatural, era algo que suplantava, superava a revelação que os apóstolos tinham de Cristo e em Cristo. Era essa a visão da religião de mistérios aqui. E por que o julgar? É porque esse povo, eles julgavam se mais qualificados e superiores do que os crentes de Colossos, porque eles recebiam essas revelações especiais. Eu tenho revelações especiais, eu vejo anjos, eu tenho essas revelações além da Escritura, eu sou espiritualmente superior aos crentes da igreja de Colossos. Era esse o pensamento da religião de mistério. Então, por conta disso, eles julgavam os crentes, pessoas desqualificadas espiritualmente, porque não tinham essas visões. Como que Paulo trata essa gente aqui, meus amados? Paulo vai dizer que eles eram hereges, arrogantes, carnais. Leiam comigo aqui, por favor, o verso 19, na parte A, Colossenses 2:19. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando em visões enfatuadas, sem motivo algum em sua mente carnal. São hereges, são carnais, são arrogantes, pretextando humildade, que não tem humildade nenhuma aqui. Eu sou superior a você porque Deus se revela para mim em sonho, ou em anjos, ou enfim, não sei qual é a dimensão do tipo de revelação linda da Escritura que você pensa que tem. Paulo vai dizer que isso é carnalidade, isso é arrogância. Isso é arrogância. Quando você pensa ou acha que é mais espiritual do que o seu irmão, você é carnal. Quando você se sente mais espiritual do que alguém, seja essa pessoa quem for, no corpo de Cristo, indica que você é carnal. Quanto mais espiritual você for, mais carnal você vai se sentir. O seu tamanho é inversamente proporcional à distância que você está de Jesus. Quanto mais perto de Cristo, você se sente menor. Então, se você se acha muito grande, muito provavelmente você está muito longe do Mestre. Muito longe do Mestre. E Paulo vai dizer no verso 19 ainda que essa gente não serve a Jesus. Ele diz aqui, capítulo 2, verso 19, da carta de Paulo aos Colossenses, ele diz, não retendo a cabeça. Não retendo a cabeça. A cabeça é Jesus. Tem essas visões, tem essas revelações, se sente super espiritual, pretextando um tipo de humildade com o culto dos anjos, mas aí Paulo diz, não retém a cabeça. É gente que está sem Cristo, que não serve a Cristo. Ele vai dizer ainda na parte B do verso 19 que a gente está desligado de Deus. Olha o que Paulo vai dizer aqui, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento, procede de Deus. Esse povo aqui da religião de mistério é gente que não é apenas arrogante e herege, não é apenas gente que está longe de Cristo, mas é gente que está separado de Deus. Está separado de Deus. É muito importante que você compreenda que o crente tem que tomar muito cuidado quando ele busca experiências além da Escritura, meus amados. A nossa doutrina, a nossa experiência sobrenatural tem que estar subordinada à Bíblia sempre, 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 sempre. Por quê? Porque Jesus diz lá em Mateus 24, 23 e 24, que nos últimos dias dirão, eis aqui o Cristo, ou eis ali, e surgirão falsos profetas e falsos mestres, operando sinais, se for possível, enganarão até os eleitos. Em Apocalipse, no capítulo 13, também vai dizer ali que a besta que emerge da terra, ou seja, o falso profeta, fará sinais e prodígios e levará muitos a adorarem a imagem da besta, fará inclusive cair fogo do céu. Então, se você pautar a sua espiritualidade, a sua fé, a sua confiança, a sua religião em Cristo como
por meio de suas experiências sobrenaturais, você vai adorar o anticristo, meu querido. Você vai adorar o diabo. Você vai adorar o falso profeta. Você vai se dobrar diante do capeta. Se você não tomar cuidado, a sua experiência com o sobrenatural precisa estar fundamentada na Escritura. Primeiro a Escritura, nada além da Escritura, meu amado. E eu quero concluir lendo para você os últimos versículos desse capítulo 2, quando Paulo diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destrói. Tais coisas com efeito têm a aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Eu quero pensar com você na nossa conclusão acerca dessa expressão aqui, rudimento do mundo. Essa expressão aparece também lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 3. A expressão grega aqui é stoicheia tu cosmos, significa verdades da religião natural, verdades elementares da religião natural. A ideia aqui é de paganismo. Por quê? Porque os Gálatas e os Colossenses, a expressão é a mesma usada lá em Gálatas, e aparece aqui em Colossenses 2,8 e Colossenses 2,20, e o contexto aqui é semelhante, porque está falando para a gente pagã, que foi pagão um dia, os rudimentos elementares as verdades elementares da religião pagã. E a religião, o paganismo, ele é cheio disso, é cheio de regras. Faça isso, não faça aquilo, não toca naquilo outro, use roupa branca, não use roupa branca, tome banho hoje, não tome banho hoje, coma isso, não come aquilo, guarda tal dia, faça 7 dias disso, faça 6 dias daquilo. Isso vem do paganismo mesmo, e as pessoas e os pagãos ficam presos a isso, e são supersticiosos, e não passam embaixo de escada, e não podem ver um gato preto na rua. Quando passam em encruzilhada, fazem o sinal da cruz. Isso é paganismo, isso vem lá do mundo pagão. E Paulo vai dizer que o crente que tenta caminhar no judaísmo, guardando o sábado, fazendo a circuncisão, se preocupando com a guarda do sábado, com a circuncisão, com o tipo de alimento, está agindo tal qual pagão. Lá em Gálatas, esse texto, isso é mais claro, Paulo compara o retorno dos cristãos, ou simplesmente transformar o cristianismo em judaísmo, em transformar o cristianismo no paganismo. Porque é uma coisa velha, caduca, passada, é sombra. Esse é o primeiro significado. O segundo significado do termo aqui, rudimento do mundo, é espíritos elementares. É a ideia de entidades ancestrais. Era a crença generalizada do paganismo também. O que assusta é você ver o apóstolo Paulo comparar o paganismo ao judaísmo. Paulo compara aqui o paganismo ao judaísmo quando o assunto é Jesus. Então preste atenção. A nossa salvação se cumpriu em Cristo. A lei cerimonial se cumpriu em Cristo. Ah, pastor, mas e a lei moral? A lei moral você cumpre pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, por causa de Cristo. Aquilo que você cumpre, que você também não cumpre tudo, meu amado. Lembra que Jesus disse? Se você olhar para uma mulher com os olhos impuros, você cometeu pecado. Você não cumpre a lei moral. Louvado seja Deus que Jesus já pagou esse pecado por você. Preste bem atenção que isso aqui é sério. Deixa de ser legalista, meu amado irmão. E compreenda. Você é salvo pela graça, por meio da fé. Isso não vem de você, isso é dom de Deus. E não é por obras para que você não se glorie. Foi na cruz que o nosso pecado foi julgado. Foi na cruz que o nosso pecado foi expiado. Foi na cruz que Jesus esmagou a cabeça da serpente. Paulo vai dizer, então, nesses últimos versículos da conclusão, que se nós morremos em Cristo, que nós já morremos em Cristo para essas coisas. Nós não podemos viver naquilo para as quais já morremos. Ele vai dizer ainda que esses rudimentos do mundo são doutrinas de homens e não de Deus.
E ele diz ainda que isso aqui é culto de si mesmo. Falsa humildade. Culto de si mesmo. Culto de si mesmo. Vamos orar ao Senhor? Quero convidar você que está em casa nessa hora a dobrar sua cabeça. Hoje a gente interrompeu o nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos e precisamos ministrar esse estudo aqui especial sobre a suficiência de Cristo. É uma questão emergencial, algo que eu senti do Senhor que tinha que fazer em função de algumas experiências que eu tive aqui na igreja nas últimas semanas. E isso o Senhor nos colocou para fazer. Vamos orar, né? Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo estudo da Tua palavra nesta noite. Obrigado pelos Teus filhos que estão em casa agora, ouvindo esta palavra. Nós Te louvamos, ó Deus, por Tua grandeza, por Tuas maravilhas. Pai, ajuda o Teu povo a descansar, Pai. A descansar em Ti, a descansar em Cristo. O nosso descanso, a nossa salvação, a nossa esperança, o nosso tudo. Ó Deus, em nome de Jesus, que esta palavra traga paz ao coração dos Teus filhos, traga paz ao coração dos Teus servos, traga conforto, traga descanso à Tua igreja, em nome de Jesus. Jesus é o nosso descanso, Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Irmãos, estaremos cantando o nosso último hino, em seguida estaremos impetrando a bênção e encerrando o nosso culto nesta noite. Amém. Vamos estar adorando ao Senhor mais uma vez. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Diga. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a Ti e confessarão o Teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a Ti e confessarão o Teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Entre nós, Senhor. Entre nós, Senhor. Aleluia. Chamar o Nicolas para orar ao Senhor, encerrando o nosso culto nesta noite. Vem com violão e tudo. E ora ao Senhor, agradece a Ele pelo nosso culto nessa noite, pelo estudo da palavra dEle.
por tudo que Ele operou aqui. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite. Obrigado, Deus, pelo privilégio de podermos estar aqui, Senhor, de podermos cultuar a Ti, de podermos adorar o Seu nome, Deus, e de podermos aprender mais da Tua palavra, Senhor. Te agradeço, Deus, porque Tu és bom, Senhor, e o Senhor tem operado maravilhas em nosso meio, Senhor. Continua conosco, Deus, no decorrer dessa semana, Deus, nos livra de todo perigo, Deus, de todo mal, Deus, de toda enfermidade, que o Senhor possa estar cuidando do Seu povo, Deus, onde quer que Ele esteja. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, amém. Recebam a bênção, amados. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor bendito do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o Israel do Senhor, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.